A paz do Senhor para os amados irmãos. Aqui quem fala é o professor Wilson, sou o diretor-geral do ETADEMP, a Escola Teológica das Assembleias de Deus do Ministério de Perus. E neste momento nós convidamos a todos para podermos tratar sobre uma parte muito importante do nosso curso que envolve as duas disciplinas de estágio, que é a Teologia do Ministério e Homilética, uma ocorrendo no segundo módulo e a outra no terceiro módulo, que seria homilética. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração e também ler um texto da Palavra de Deus juntamente com os irmãos. Senhor, diante da Tua presença, eu quero Te agradecer por esse momento tão importante para tratarmos a respeito da Sua obra. Que o Senhor abençoe, Pai, cada aluno, cada escola, cada professor, cada coordenador, que a Tua mão esteja sobre eles e que nós possamos, ó Pai, nos aprofundarmos, ó Deus, na Tua palavra, no que tange a apresentar a Ti como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Fica conosco, esta é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando o momento, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que está no livro de 2 Timóteo, na Epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto ele é muito significativo, porque esta expressão, procura apresentar-te a Deus aprovado, a palavra aprovado, vem de uma palavra, a palavra grega utilizada para aprovado é a palavra dokimos. E dokimos era uma moeda de circulação na época de Jesus. E sempre quando tem o aprovado, tem também aquilo que é desaprovado, aquilo que é verdadeiro, tem aquilo que é falso. E havia também uma moeda falsa chamada adóquimos. Era impossível você saber o que era adóquimos e o que era adóquimos. Então, o que se fazia? Se pegavam as duas moedas, levava lá para o ferreiro, aquele que tinha fabricado as moedas, como se fosse a casa da moeda aqui da nossa época. Pegavam essas duas moedas, colocavam num forno em alta temperatura, e quando chegava um determinado grau ali de temperatura, ele retira ali as duas moedas, ele bate. Dokimos tinha um som, adóquimos tinha um outro som, né? Ou seja, o som de aprovado e o som de desaprovado. Então, qual o som que nós precisamos emitir, né? O som de aprovados. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento com os irmãos. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat. Você pode também mandar no nosso WhatsApp sobre essa disciplina Teologia do Ministério, que é nova, e também homilética. Vamos lá. Esse é um manual bem assim, objetivo, bem direto, tratando sobre essas duas disciplinas, Teologia do Ministério e homilética. É aplicado exatamente à formação ministerial na Assembleia de Deus de Perus, na qual nós temos como nosso presidente o pastor Dr. Elias Cardoso, a qual quero agradecer pela oportunidade que ele tem nos dado, e também ao ETADEMP, de estar sempre implementando, né, é um servo de Deus que ama a palavra do Senhor e sempre está atento a tudo que está acontecendo e tem esse desejo que os nossos obreiros possam desempenharem as suas atividades com mais precisão, com graça e também com sabedoria. Então, vamos lá. O estágio, esse estágio, ele vai acontecer no segundo módulo, e ele é muito mais do que só uma exigência, né, acadêmica. Ele é um processo realmente formativo e espiritual. Então, a questão aqui não é só cumprir regras, mas é você ter um amadurecimento, né, um desenvolvimento ministerial e prático, né? Tendo um compromisso com a visão da igreja, com a maturidade,
tendo um avanço na sua maturidade espiritual. Então, ele não se limita apenas em cumprir regras. Então, é um momento onde você vai ser conduzido a uma prática, e uma prática responsável, né? Vai estar ali sendo supervisionado pelo professor da disciplina. Então, você que é professor, você, da disciplina Teologia do Ministério, vai ver um momento da ministração da aula, e uma parte você vai deixar para orientar os irmãos quanto à documentação de estágio, carta, em relação também às exigências ali do campo, onde ele escolheu qual área que ele vai atuar. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, vai ter esses dois momentos na aula de Teologia do Ministério, não só a questão teológica, bíblica, teológica, espiritual, trocas de experiência, quanto também a questão da documentação de estágio, para ele poder concluir aí essa etapa, né? Quando a gente coloca assim, o perfil do egresso, o que nós esperamos realmente desse servo? Que ele seja um servo aprovado, né? Acima de tudo, reconhecido como um servo aprovado por Deus e também pela igreja. Então, nós esperamos que, nesse estágio, o aluno ele possa obter ali uma maturidade espiritual, tendo uma vida devocional consistente, fidelidade doutrinária, ou seja, ensinando a palavra alinhado à palavra de Deus, à Bíblia, tendo uma liderança equilibrada, gestão de pessoas com amor, né? Capacidade de ensino, de pregar, de ter uma homilética ali eficaz, né? E um compromisso também institucional alinhado com as diretrizes da nossa igreja, né? A Assembleia de Deus de Perus. Então, a carga horária, ela é obrigatória, são 100 horas de estágio, sendo 50 horas em teologia do ministério e 50 horas em homilética. Todas as horas, elas devem ser devidamente registradas nesses documentos que nós vamos falar, validadas e acompanhadas pela liderança responsável, tá? Um outro ponto também, onde você pode atuar, tá? Você vai atuar em nível regional, tá? Em nível setorial e também a nível local, que é a sua igreja. Então, você vai ter 3 níveis aí que você pode atuar, tanto em nível regional, nível setorial, quanto a nível local também. Você pode atuar no DIMP, que é o departamento infantil, a nível local, a nível setorial, a nível regional, da mesma forma no CAMP, da mesma forma no MADEMP, no CONAMP, na Escola Bíblica Dominical, no CIBEMP, a nível local, setorial e regional, né? Você também pode escolher a formação ministerial, né? Então, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e aí você também ter a orientação desses ministros, né, na casa de Deus. E o nosso estágio, ele tem 4 dimensões da formação, principalmente a questão espiritual, que é importantíssimo, a questão doutrinária, o aspecto ministerial, que envolve realmente liderança, organização, comunicação, e, acima de tudo, a questão da ética, né? Respeito à hierarquia e confidencialidade pastoral. Esse é são 4 aspectos importantíssimos aí. Então, qual que é o caminho? São 5 etapas. Então, primeiramente, você vai ter a carta ali de apresentação, que é uma carta do ETADEMP, assinada, para você apresentar para a sua liderança, ou local, ou setorial, ou regional, tá? Você também pode transitar nos 3 níveis aí, local, setorial e regional, dentro dessas lideranças, e aí você, tendo o aceite, a pessoa ela vai assinar, e aí você vai ter uma pessoa, a pessoa que aceitou, foi designada pelo pastor ali da igreja, a nível local, setorial e regional, ele vai acompanhar você no estágio. Então, o estágio, ele tem 3 fases muito importantes. Ele vai ter a questão da observação, vai ser o momento onde você só vai observar. Então, vamos falar assim, 30% ali você vai estar observando
como é feito as reuniões, como é feito ali toda a organização. Depois você vai para uma parte que já envolve a questão da preparação, então você vai ajudar, colaborar ali juntamente com eles. E aí, por fim, tem a questão da regência, que é onde você vai atuar mesmo, conduzindo uma reunião, ou fazendo, no caso da homilética, você pregando um sermão. Então, você vai desde a observação, observando ali os tipos de sermão, depois preparando um sermão com a pessoa ali que você vai estar sendo acompanhado, né? Que aceitou, teve ali o aceite, a designação do líder daquela congregação, e depois você vai ter um momento de regência, que é onde você vai ministrar ali a palavra, no caso da homilética. E na questão da teologia do ministério, da mesma forma também, conduzir um culto, conduzir uma reunião, organizar ali algum documento, algum comunicado. Então, envolve essas três coisas: observação, preparação e também regência, tá? Depois que você levou a carta, foi autorizado ali pelo dirigente local, ou setorial, ou regional, você vai elaborar um plano de estágio. Então, você vai definir ali os objetivos, né? Toda a organização ali, como que você vai trabalhar essa questão, os períodos ali, o cronograma com datas, né? Em relação à observação, à preparação e também à regência, tá? Dentro desse planejamento tem a execução e o registro, então o cumprimento dessas horas. Então você vai fazer o registro delas e tem a assinatura também da pessoa que vai estar acompanhando. E no final de tudo tem um relatório que você vai colocar, esse relatório tem toda uma estrutura também, tá? Registrando ali a sua experiência no campo de estágio, nesses três níveis de observação, preparação e regência, tá, ok? Então, e a avaliação final da pessoa que está ali te acompanhando, no caso, pode ser o pastor local, setorial ou regional, ou o líder que ele designou, dando um feedback do seu momento ali de estágio, tá? A documentação obrigatória. Então, a carta de apresentação, que é esse documento oficial do Itadem, que apresenta você ali a liderança. Depois vem esse plano de estágio, onde você define ali o ministério que você está aspirando, se é o DIMP, se é o CAMP, se é a EBD, se é o próprio ministério, como cooperador, pastor, diácono, assim por diante, e as atividades que você vai realizar, tá? Vou acompanhar a reunião, então você coloca lá reunião e assim por diante. Ficha de controle, então registro diário das suas ações, com data, com a atividade que você desenvolveu e assinatura. Por exemplo, homilética. Hoje eu participei do culto público, quinta-feira, a pregação, sei lá, foi um sermão temático, né? Ou expositivo, ou textual, ou biográfico, e assim por diante. O anexo 4, o relatório final, aí a sua defesa de escrita, fundamentação teológica e o aprendizado que você teve, tá, ok? Tem uma avaliação também que o líder ele pode estar fazendo ali, que é o pastor supervisor, ou o líder que vai estar supervisionando em relação à postura, fidelidade doutrinária, liderança, capacitação, capacidade de ensino e também de pregação, tá, ok? Ele vai dar isso daí. Uma coisa também importante que eu gostaria de colocar aqui é que o estágio, ele não é uma promoção ministerial, tá? Então, a consagração é uma prerrogativa exclusiva da autoridade da igreja ali, que vai te indicar ou não, e tem todo um crivo para que isso possa acontecer. O estágio, ele é uma evidência ali formativa, mas não é uma decisão final que cabe à liderança da igreja para consagrar você, tá? Porque você fez o estágio, você tem que ser consagrado, ele não é obrigado a isso. O estágio é um momento ali de experiência, de vivência das questões práticas que envolvem o ministério. Não é porque você atuou no DIP que agora que você fez o estágio, está fazendo teologia, que ele é obrigado a te colocar como liderança do departamento, de maneira nenhuma, tá? Mas é um indício, né? Que você está se preparando para e se capacitando para futuramente ser um candidato a exercer uma dessas funções. Então, os próximos passos aí que você tem que fazer e também orientar o seu aluno é que para ele solicitar a apresentação, na carta de apresentação à Secretaria
do Itademp. A gente vai ter um modelo, vamos caminhar para os irmãos. A gente dá uma reunião com o pastor, né, e apresentar ali o plano de estágio. Fazer o registro das atividades ali de cada hora na ficha de controle e sempre manter uma postura de servo e aprendiz em todo o tempo. Né? Não é porque você está fazendo teologia que você é melhor do que qualquer outra pessoa, pelo contrário. Você tem que ter uma postura de servo e de aprendiz. A humildade, ela precede a honra. Então, o servo de Deus, ele precisa ter humildade, né? Nem todos têm a oportunidade que você está tendo, por exemplo, de fazer um curso teológico. E se você está fazendo, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito, você pode ter certeza que ele passa por uma postura realmente de servo e de aprendiz. Amém? É isso, muito simples, muito direto. A documentação eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. O estágio, ele é importantíssimo para a formação, porque o nosso curso, ele tem 3 módulos. O primeiro módulo, ele vem com essa proposta de ter ali uma fundamentação no que tange a estrutura bíblica. Depois nós vamos ter o segundo módulo, que já envolve os aspectos doutrinários e já se inicia a questão do estágio em teologia do ministério. E depois o terceiro módulo, que já envolve aí um aprofundamento, né? Você já vai ter condições de fazer uma hermenêutica, preparar um sermão, que envolve já também a questão prática de homilética, tá ok? Então, a estrutura do curso também, ela está distribuída com intensidade também da carga horária. Então, por exemplo, no primeiro módulo, você vai ter 10 disciplinas e são 6 horas aulas cada disciplina, ok? Outro ponto também, quando vai para o segundo módulo, são 8 disciplinas e 8 horas de aula cada uma delas. E quando vai para o terceiro módulo, são 6 disciplinas e 10 horas aulas para cada uma dessas disciplinas. Então, fazendo aí 2 disciplinas por mês, em 1 ano e meio, né, em 3 semestres, você consegue concluir o curso de formação teológica da Itademp, tá ok? Que Deus abençoe sua vida. Se você tiver alguma dúvida, nós estaremos à disposição para poder orientá-los da melhor forma possível, tá ok? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.